Você já percebeu que em praticamente todas as épocas, sempre há um povo pequeno em número, mas gigantesco em influência, um povo que por onde passa, deixa um rastro de prosperidade, de sabedoria e de poder silencioso. Você já se perguntou por que os judeus estão entre as pessoas mais bem-sucedidas do planeta? Por que lideram bancos, indústrias, tecnologia, artes, medicina? Por que, mesmo perseguidos por séculos, nunca deixaram de se reerguer? Será coincidência? Ou existe um segredo que o resto do mundo simplesmente ignora? Olhe para os nomes. Albert Einstein, o homem que redefiniu o tempo e o espaço. Sigmund Freud, o médico que abriu as portas da mente humana. E Steven Spielberg, o artista que transformou imaginação em império. 3 judeus, 3 homens que mudaram a história, não apenas pelo que criaram, mas pelo modo como pensavam. Einstein dizia que a imaginação é mais poderosa que o conhecimento. Freud provou que o invisível move o visível. Spielberg mostrou que um sonho pode se tornar uma indústria. Percebe o padrão? Todos começaram com uma ideia e transformaram essa ideia em ouro. Mas o que poucos sabem é que isso não é sorte, é método. O povo judeu carrega há milênios uma mentalidade construída em torno de uma lei silenciosa. Nada é apenas material. Tudo o que existe nasce primeiro no pensamento, e só depois se manifesta na realidade. Eles não enxergam o dinheiro como vilão, mas como ferramenta espiritual, uma extensão da sabedoria divina. Enquanto o mundo teme o lucro, eles o entendem como sinal de equilíbrio. Quando você cria valor, o universo te devolve valor. E talvez seja por isso que, onde muitos veem escassez, eles veem oportunidade. Onde outros se queixam, eles constroem. E onde a maioria busca atalhos, eles seguem princípios. O segredo deles não está apenas na fé, mas na disciplina mental e na educação financeira transmitida de geração em geração. Enquanto outras culturas ensinam a trabalhar pelo dinheiro, os judeus ensinam o dinheiro a trabalhar pelo propósito. E esse é o ponto em que a sabedoria deles encontra a filosofia de Napoleon Hill. Porque Hill dizia exatamente isso. A riqueza não é o resultado do acaso, é o resultado de leis mentais aplicadas com persistência. E quem aplicou essas leis por séculos, mesmo sem chamá-las assim? O povo judeu. Eles entenderam antes de todos que prosperar não é pecado. É consequência de pensar como o Criador pensa. E se você for observar com atenção, até Jesus, aquele que pregou o amor, a compaixão e a abundância, nasceu judeu. Ele próprio foi o maior exemplo de prosperidade espiritual e moral da humanidade, não acumulando ouro físico, mas gerando uma riqueza que atravessou milênios, ideias que libertam, princípios que transformam, fé que multiplica. A prosperidade é isso, um ciclo invisível entre mente, ação e legado. E é sobre esse ciclo que os judeus constroem o poder de transformar chumbo em ouro, não apenas em símbolos, mas em resultados reais. E agora, eu te pergunto, se eles conseguem prosperar sob perseguição, crise e escassez, o que aconteceria se você aplicasse as mesmas leis mentais no seu cotidiano? No próximo bloco, você vai entender como eles fazem isso na prática, como treinam a mente, educam os filhos e moldam o dinheiro para servir, não dominar. Mas antes de seguir, guarda essa pergunta dentro de você. Por que tudo o que eles tocam prospera? Há algo que os judeus carregam, um código invisível, um padrão silencioso que atravessa séculos e que poucos conseguem decifrar. É o segredo dos judeus, não aquele das teorias baratas, mas o verdadeiro segredo, aquele que se transmite nos olhos, nos gestos, nas histórias contadas ao redor da mesa e que molda o modo como pensam, trabalham e prosperam. Eles acreditam que o mundo visível é apenas a superfície de algo muito mais profundo e que toda realidade, seja um império, um negócio ou uma ideia, nasce primeiro no plano oculto da mente. Enquanto o homem comum enxerga dinheiro, os judeus enxergam energia ordenada. Enquanto a maioria busca lucro rápido, eles buscam sentido. E o sentido,
Inevitavelmente, produz lucro. Mas o mistério está em como eles aplicam isso. Eles têm uma crença sutil, quase mística. Nada pode prosperar externamente se estiver em desordem internamente. Por isso, o primeiro negócio que eles aprendem a administrar é o próprio interior. Desde cedo, são ensinados que cada pensamento é uma semente, e que a mente humana é o solo sagrado onde o destino é plantado. Essa é a base oculta que quase ninguém percebe. As pessoas querem o fruto, mas não cuidam do solo. E aqui está o detalhe que separa o povo judeu do resto do mundo. Eles não esperam o milagre. Eles o constroem. Não rezam pedindo prosperidade. Rezam pedindo sabedoria. Porque quem tem sabedoria, cria o que quiser. E quando você entende isso, começa a perceber que o segredo deles não é magia. É mentalidade espiritual aplicada com disciplina estratégica. O judeu acredita que o homem foi criado à imagem do Criador, e que isso significa possuir o mesmo poder de criar. Não mundos, mas realidades. Realidades financeiras, emocionais, familiares. A diferença é que a maioria não acredita nesse poder. E os poucos que acreditam, não conseguem executar. Porque compreender é fácil. Aplicar exige estrutura mental, fé racional e constância. Napoleon Hill dizia: o homem que não governa seus pensamentos é escravo das circunstâncias. E essa é justamente a armadilha onde o mundo caiu. A mente moderna se tornou escrava dos estímulos, dos impulsos, das comparações. E enquanto isso, o judeu aprendeu a guardar sua mente como um cofre. Nada entra, nada sai, sem propósito. Eles chamam isso de kavaná, intenção sagrada. Cada palavra é pensada. Cada negociação é um pacto. Cada ato, uma oração em movimento. E é isso que muda o jogo. Porque enquanto o mundo trata o dinheiro como algo material, eles o tratam como testemunha espiritual. O dinheiro revela quem você é. Mostra se você é senhor de si ou escravo do desejo. Por isso, prosperar, para eles, não é pecado. É prova de alinhamento. A riqueza, quando vem da ordem interior, é vista como bênção. Mas quando nasce da vaidade, é vista como maldição. E é aqui que entra o ponto que quase ninguém suporta ouvir. Os judeus não buscam parecer bons. Buscam ser eficazes. Eles entenderam que a moralidade não está em ser perfeito, mas em ser coerente. E essa coerência é o ouro invisível que sustenta todos os outros. Você pode até não concordar, mas é inegável. Enquanto o mundo discute, eles executam. Enquanto os outros pedem sinais, eles criam sistemas. E enquanto muitos pedem bênçãos, eles estudam as leis que geram as bênçãos. Esse é o segredo. E os poucos que têm acesso a esse entendimento quase nunca conseguem aplicá-lo, porque ele exige mais do que vontade. Exige vigilância interior, autodomínio, foco inabalável. Você não precisa ser perfeito para prosperar. Ninguém é. Mas precisa ser intencional. Precisa acordar todos os dias e perguntar: o que o Criador faria com o talento que me deu hoje? Porque é isso que o povo judeu faz há milênios. Eles transformam a fé em método, a mente em ferramenta e o trabalho em oração. E o resultado é que tudo o que tocam prospera. Existe uma lei silenciosa que atravessa todas as tradições, religiões e filosofias, e que o povo judeu compreendeu melhor do que ninguém. Essa lei diz que tudo o que está acima reflete o que está abaixo. O que acontece dentro de você, inevitavelmente acontece fora. Você não pode ter prosperidade real se dentro da sua casa reina o caos. Você não pode gerar abundância se dentro da sua mente vive a escassez. Você pode até conseguir dinheiro, mas ele vai escorrer pelas mãos, porque o ouro não fica onde não há paz. O segredo que poucos entendem é esse. A prosperidade externa é sempre o espelho da prosperidade interna. E os judeus aplicam isso com maestria. Eles acreditam que o trabalho é uma forma de serviço, e que servir é o verbo mais poderoso da prosperidade. Enquanto o mundo busca poder, eles buscam propósito.
Enquanto muitos querem ser admirados, eles preferem ser úteis. E é por isso que prosperam. A vida retribui na mesma moeda com que você entrega. Quem serve, recebe. Quem ama o que faz, multiplica o que toca. E quem trabalha com o coração pesado, nunca verá leveza no que conquista. Napoleon Hill dizia: o caminho mais seguro para o sucesso é prestar mais e melhor serviço do que aquele pelo qual é pago. É o princípio da servidão, a arte de gerar valor antes de exigir retorno. É o oposto da mentalidade moderna, que quer colher antes de plantar, quer resultado sem sacrifício, quer glória sem propósito. E aqui está o ponto que separa os grandes dos medíocres. Quem serve com amor, prospera com propósito. Quem trabalha apenas por status, colhe vazio. Quantas pessoas você conhece que têm dinheiro, mas não têm paz? Que possuem tudo, e ainda assim sentem que falta algo? Esse é o sintoma da alma não resolvida. Porque se você não é próspero dentro de si, nada do que conquistar fora vai preencher o vazio. O judeu entende isso desde a infância. Por isso o dinheiro não o domina. Ele domina o dinheiro, porque aprendeu a servir antes de possuir. E quer um exemplo vivo dessa filosofia? Silvio Santos. Um homem que nasceu pobre, vendeu pelas ruas, mas entendeu desde cedo a lei da servidão. Ele servia com alegria, tratava o público como família. Tinha disciplina, estratégia e coração. Construiu um império não apenas de negócios, mas de valores. Ria do próprio erro, ajudava quem precisava e nunca perdeu a leveza. Enquanto muitos buscavam fama, ele buscava conexão. E quando o sucesso chegou sobre uma base sólida, estratégia e compaixão. Esse é o caminho. O mesmo que os antigos sábios trilharam. O mesmo que Hill descreveu em cada página. O mesmo que os judeus praticam há milênios. Servir, criar valor, manter o coração calmo e a mente racional. Você quer prosperar? Então começa servindo melhor. Servindo com mais clareza, mais amor, mais estratégia. Porque a vida sempre devolve com juros o que você entrega em silêncio. E se essa mensagem te tocou, se te fez lembrar de quem você quer se tornar, escreve agora aí nos comentários. Eu escolho prosperar com estratégia e compaixão. Não é só uma frase, é uma declaração, um código mental que a sua consciência grava e que o universo escuta. Deixa o like agora, porque esse gesto faz parte do ciclo. Você recebe, então devolve. E se ainda não está inscrito, se inscreve. Aqui, criamos uma corrente de mentes despertas. Gente que prospera sem culpas, que ganha sem roubar e que vence servindo. No próximo bloco eu vou te contar uma verdade dura, daquelas que doem, mas libertam. Vou te mostrar como organizar suas finanças, ou sair de uma situação difícil com estratégia e racionalidade. Mas aviso, não é um conteúdo confortável, porque quem quer prosperar precisa se acostumar com a verdade. Chegou a hora de falar o que quase ninguém tem coragem de dizer, porque sem essa verdade, tudo o que você ouviu até agora não passa de filosofia vazia. A maioria das pessoas não é pobre por falta de oportunidade. É pobre porque não sabe lidar com o que tem. Não é falta de salário, é falta de direção. Não é falta de sorte, é falta de sistema. A vida recompensa quem é intencional. E o povo judeu entendeu isso. Eles tratam o dinheiro como um servo, não como um Deus, nem como um inimigo. Eles o colocam em seu lugar, a serviço do propósito. Quer prosperar? Então precisa aprender a dominar o básico. E o básico é o que todo mundo evita. Saber quanto ganha, saber quanto gasta, saber quanto guarda. E, acima de tudo, saber por que faz cada escolha. Você não controla o que não mede. E quem não mede, vive à deriva. Enquanto o homem desorganizado lamenta a falta, o homem disciplinado transforma centavos em impérios. Os judeus não brincam com o dinheiro. Eles o estudam. Eles anotam, projetam, planejam. Transformam a matemática em espiritualidade. E é por isso que prosperam. Porque planejar é orar com método. E aqui vai uma verdade dolorosa.
Se você não tem controle do seu dinheiro, você é empregado do próprio descontrole. Você pode até ganhar mais, mas vai continuar vazio, porque o dinheiro, sem consciência, vira punição. Ele aumenta tudo o que você já é. Se você é ansioso, ele te destrói. Se é disciplinado, ele te multiplica. Você quer sair do buraco financeiro? Pare de buscar atalhos. Pare de culpar o governo, a crise, o patrão. E comece olhando para o espelho. A sua vida financeira é um retrato fiel da sua disciplina emocional. O segredo não é ganhar muito, é manter o que ganha e multiplicar o que mantém. E para isso você precisa aplicar 3 leis que todo judeu aprende cedo. 1. A lei da separação. Nunca misture o que é seu com o que é do trabalho. Nunca misture o sagrado com o supérfluo. Separe um percentual fixo para investir, mesmo que seja pequeno. Quem não respeita limites nunca constrói alicerces. 2. A lei da paciência. Não existe enriquecimento rápido, existe o enriquecimento constante. Os judeus não gastam o que ainda não ganharam. Eles investem no que ainda vão precisar. O tempo é o maior sócio de quem pensa com estratégia. 3. A lei da contribuição. Parte do que entra deve sair. Não como desperdício, mas como ciclo. Eles ajudam, doam, circulam o dinheiro, porque sabem que o que não circula apodrece. Quer um exemplo prático? A maioria dos milionários judeus não ostenta. Não compram para provar, compram para construir. E quando gastam, fazem com propósito. Você quer ficar rico? Então pare de querer parecer rico. Pare de competir com quem não sabe o que faz. Comece a planejar, a anotar, a decidir com base em lógica e não em impulso. Silencie o barulho, desative a pressa, elimine o supérfluo. E veja como, em poucos meses, sua mente muda e sua conta acompanha. A verdade é que prosperar dói, porque exige confrontar os próprios hábitos, os próprios vícios, o próprio ego. Mas depois que você atravessa essa dor, vem a liberdade, vem a leveza, vem o ouro. E se você sentiu essa mensagem, comenta aqui embaixo. Eu escolho encarar a verdade para prosperar. Deixa o like agora, não por costume, mas por compromisso. Porque o ato de retribuir é parte da prosperidade. E se ainda não está inscrito, se inscreve agora. Esse é o tipo de canal que não alimenta ilusão. Aqui a gente fala o que ninguém fala, para te preparar para viver o que poucos vivem. No próximo bloco eu vou te mostrar como aplicar essas leis passo a passo para construir estabilidade, investir com sabedoria e finalmente criar um fluxo onde o dinheiro trabalha por você. Mas lembra, quem não encara a verdade, nunca tocará o ouro. Você chegou até aqui, e isso já te coloca entre os poucos, porque a maioria desiste antes de ouvir a verdade. Mas agora, não é mais sobre ouvir, é sobre agir. As leis da prosperidade só funcionam quando saem do papel, e se você quer começar a mudar hoje, aqui está o caminho. Primeiro, olhe para tudo o que entra e tudo o que sai, sem medo, sem vergonha. Anote cada gasto, cada vício, cada distração. Você só pode transformar o que decide encarar. Segundo, defina um propósito financeiro. Não é quero ficar rico, é quero liberdade. Quero cuidar da minha família. Quero construir algo que dure. Propósito é o mapa. Sem ele, qualquer caminho te perde. Terceiro, crie o hábito da reserva. Não importa se são R$10 ou 10 mil. A mente que guarda prospera. A mente que gasta tudo, mendiga. Guardar é um exercício espiritual. É dizer para si mesmo, eu confio que o amanhã vai chegar. Quarto, invista em conhecimento. Antes de comprar coisas, compre sabedoria. Lê livros, estuda finanças, entende o jogo. Porque quem entende o jogo não precisa trapacear para vencer. E por último, sirva. Tudo o que você entrega com amor volta multiplicado. Quando você ajuda alguém a prosperar, a vida encontra um jeito de te recompensar. Silvio Santos provou isso. Os judeus provam isso há séculos. E Napoleon Hill
passou a vida ensinando a mesma lei com outras palavras. O homem que domina sua mente e serve ao seu propósito, domina o mundo. Agora olha para a tua vida, vê o que precisa ser reorganizado, o que precisa ser cortado, o que precisa ser refeito, e começa hoje. Não quando sobrar tempo, não quando sobrar dinheiro. Hoje. Porque quem não age hoje, se arrepende amanhã. Porque o tempo não é teu inimigo. O tempo é teu espelho. Ele só devolve o que você faz com ele. E se você continuar esperando o momento certo para agir, vai descobrir tarde demais que o momento certo era aquele em que você decidiu mudar. A prosperidade não espera motivação. Ela nasce da ação disciplinada, mesmo sem vontade, mesmo com medo. Os judeus entenderam isso. Eles não pedem menos trabalho, pedem mais sabedoria, não reclamam do peso, aprimoram a força. Eles sabem que o Criador não premia quem sonha bonito, mas quem trabalha com propósito. Então, daqui para frente, você vai começar a se comportar como quem já é próspero. Não como quem quer parecer, mas como quem realmente é. Acorde com propósito. Fale com propósito. Gaste com propósito. Ore com propósito. E veja como o universo responde à clareza. A riqueza começa quando você para de agir como vítima e começa a agir como coautor. Porque quem assume o próprio destino vira ponte entre o invisível e o concreto. E eu te garanto, se você aplicar o que ouviu aqui hoje, com calma, com fé e com método, você vai se surpreender com o que pode acontecer nos próximos meses. O dinheiro vai vir, sim, mas junto com ele virá algo ainda maior: paz. Aquela paz silenciosa de quem sabe que está no caminho certo. De quem não precisa provar mais nada, só continuar construindo. Mas por agora, só respira e lembra. Você não é o que o mundo te deu. Você é o que faz com o que o mundo te deu. E quem entende isso, nunca mais volta a ser o mesmo. E no meio dessa caminhada, não esquece o essencial: a leveza. A leveza de quem ainda sabe rir de si mesmo, de quem tenta, erra, chora, mas recomeça, de quem sonha com a seriedade de um adulto, mas brinca com a alma de uma criança. Porque a criança não teme o erro, ela experimenta, não teme cair, ela levanta. E quando conquista algo pequeno, ela comemora como se fosse o mundo inteiro. É assim que você deve se mover por esta existência. Criando, tentando, caindo, mas sempre grato. Porque no final, a prosperidade não é o que você acumula, é o que você se torna. Então agora, fecha os olhos por um instante. Pensa em tudo que você tem. Talvez ainda não seja muito, mas é o suficiente para começar. E se essa mensagem te tocou, se despertou algo em você, deixa nos comentários, do seu jeito, criativamente, com a tua verdade. O que significa prosperar para você? Não repita, crie. Fala com o coração. Pode ser uma frase, um pensamento, uma lembrança. Mas escreve como quem sela um compromisso. E antes de sair, agradece pelas coisas mais simples. Pelo ar, pela cama, pelas pessoas que ainda te amam e pelas que te ensinaram através da dor. Porque no fim, a vida recompensa quem mantém a alma leve, a mente firme e o coração em paz. Vai lá, prospera, mas prospera sorrindo, como uma criança que entende que o simples sempre foi o bastante.